Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviu as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão, Simão, e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, não esqueçamos. Hoje é domingo, dia do Senhor. Um dia muito importante para nós católicos. É inadmissível um católico não ir à missa ao domingo. Só se for por algum motivo, doença, aí teve que cuidar de alguém, ou alguma coisa que aconteceu que impediu a pessoa de ir à missa. De repente você chegou no lugar pensando que a missa seria naquele horário e de repente não foi naquele horário. Aí você acabou perdendo a missa. E é lamentável, né? Ter perdido a missa. Mas fora isso, não ir na missa por preguiça, não ir na missa porque se encontrou algo melhor para se fazer na cabeça da pessoa. Existe algo melhor neste mundo do que participar do santo sacrifício da nossa redenção, de participar daquele momento sublime aonde Jesus dá a sua vida por nós para nos salvar? Não tem. Se você não compreendeu isso, é preciso que você peça ao Espírito Santo a graça do entendimento para você ver a importância de participar do santo sacrifício do Senhor. Tanto que eu já tenho falado aqui muitas vezes, faltar à missa ao domingo implica em pecado mortal. Imagine se uma pessoa falta à missa ao domingo por preguiça. Eu não vou hoje porque eu não quero. E ela morre em seguida, ela vai para o inferno. É uma grande verdade, é o 3º mandamento. Então vamos participar da missa. Vamos à casa do Senhor. E hoje, de maneira especial, nós estamos vendo aqui o Evangelho, vimos na primeira leitura, depois você pode também procurar, que está no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do versículo 3b até o 10º, depois o versículo 19, que é o chamado de Samuel. Deus chamando Samuel, porque Deus está constantemente a nos chamar. Na segunda leitura, que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 13 ao 15, depois do versículo 17 a 20,
Paulo dizendo que nós somos corpos. O nosso corpo é corpo do Espírito Santo. E nós não podemos levar o nosso corpo à fornicação ou a qualquer tipo de pecado. E o Evangelho, nós vemos aqui uma coisa importantíssima. João Batista, que aponta Jesus falando para André e João que depois ele se torna apóstolo e também evangelista, aquele que escreve o Evangelho de São João, e nós estamos justamente vendo o Evangelho de São João, capítulo 1, do 35º ao 42º, a vocação dos dois. João aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, esses dois discípulos que são de João Batista vão atrás de Jesus. Você vê que João, de uma forma bem humilde, ele não fala dele. Aqui já no caso, João evangelista. Ele fala de André, ele fala que tinha uma outra pessoa e essa outra pessoa era ele. Então, imediatamente, eles deixam João Batista, então João evangelista e André, eles vão ao encontro de Jesus. E aí, Jesus faz a pergunta: o que estás procurando? Meus irmãos, esta frase, ela é muito importante para nós. A nossa alma, como vai dizer lá nos Salmos, a nossa alma tem sede de Deus, tem fome de Deus. A nossa alma não se inquieta enquanto ela não encontrar-se com nosso Senhor Jesus Cristo. Quem deixa isso bem claro é Santo Agostinho, diante da conversão dele. A nossa alma, enquanto ela não se encontra com o Senhor, ela fica inquieta, ela fica triste, ela se sente solitária, porque nós fomos criados para Deus, nós somos criados para sermos de Deus, para amar a Deus, para servir a Deus. Então Jesus faz a pergunta: o que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ou seja, Senhor, aonde é que tu ficas? Aonde tu estás? Aí Jesus disse: vinde e vede. Esse é o convite que Jesus faz constantemente para nós. Deus nos faz esse convite. Vinde e vê. Ou seja, vinde, ficai comigo. Uma vez que a nossa alma, ela procura Deus, então nós precisamos estar com Ele. Vinde e vede, vinde e ficai comigo. Aonde você está? Aonde você tem ficado? Qual é o teu lugar de preferência? É a vivência do pecado, como está dizendo São Paulo hoje, na primeira leitura? O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Aonde você tem ficado? Num hotel? Aonde você tem ido para os jogos que tem levado você ao vício, aos bares? Aonde você tem ido? Aonde você tem permanecido? Realmente, nesses lugares aonde você vai, você tem tido uma verdadeira felicidade? Ou é uma coisa momentânea? E depois que você faz todas aquelas coisas, a tua alma entra numa tristeza muito grande, porque a verdadeira alegria da nossa alma é estar com Deus,
encontrar-se com ele. Vinde ver. Então os dois foram e provaram e encontraram o verdadeiro sentido da vida deles. O verdadeiro sentido para a nossa vida está em nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não estivermos com Ele, nós jamais encontraremos o verdadeiro sentido para a vida. E é importante aqui notar uma coisa, que quando André e João vão e estão com Jesus, algo aconteceu dentro, na alma deles. Foi tão importante que marcou a vida deles. E aí o que foi que aconteceu? André, ele foi e chamou o irmão dele, que é Pedro, Simão Pedro. E Simão Pedro vai com ele e se encontra também com Jesus. E Simão Pedro também passa a ficar com Jesus. Agora são três. Primeiro, André, João, e aqui diz que foi mais ou menos por volta das 4 horas da tarde que esse fato aconteceu. E André se sentiu tão empolgado que ele chamou o irmão dele. E o irmão dele foi para se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás, o que ele quer é te afastar de Jesus, é tirar você de Jesus. Porque assim como Jesus tem a missão de nos salvar, a missão de Satanás é de nos perder, é de nos destruir, é nos tirar de Deus, é levar nossa alma à morte, é de levar-nos para o inferno. Essa é a missão dele. E ele nos leva para o inferno como? Oferecendo uma falsa felicidade, como está se mostrando na primeira leitura. A imoralidade, a fornicação, a bebedeira, a felicidade que é passageira, mas baseada em quê? Na ofensa a Deus. E nós não podemos ofender a Deus porque nós somos criados para amar a Deus. Jesus vem nos resgatar, Satanás vem nos afastar, ele divide. Por isso que ele tem o nome de diabo, que quer dizer aquele que divide. Divide de quem? De Deus, nos tira de Deus. E aí no evangelho de hoje nós encontramos isso. João Batista leva André e João, que vai ser o apóstolo, para Jesus. Depois André vai e conduz seu irmão, que é Pedro, a Jesus. Como diz aqui no versículo 42, André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, o primeiro Papa, que quer dizer pedra. Depois lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, nós vamos ver justamente isso, quando Jesus fala para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Um vai conduzindo o outro a Jesus. Eu quero te fazer essa pergunta no dia de hoje. Quantas pessoas você conduziu para Jesus? E conduzir uma pessoa para Jesus significa levá-la à salvação, levá-la para o céu. Quantas pessoas, com a sua vida, com as suas atitudes, com a sua forma de falar, você já conduziu para nosso Senhor Jesus Cristo?
E ao mesmo tempo, quem te conduziu para Jesus? Quem foi? Eu me lembro que quem me conduziu para Jesus, claro, foi meu pai, foi minha mãe, quando eu era pequeno. Mas eu não levava uma vida assim com Deus, graças a Deus. Não é que eu vivia fazendo besteira, mas ia na missa assim por ir. Mas aos 19 anos, quem me conduziu para a igreja foi o meu irmão. Meu irmão me conduziu para Jesus. Eu volto a te perguntar, quem te conduziu para Jesus? Não existe coisa melhor neste mundo do que conduzir uma pessoa para Jesus, tirá-la do pecado, da vida de pecado. E nós precisamos nos empenhar em conduzir as pessoas para Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que se tornar um padre, uma freira, um missionário. Não, é na vida que você leva. Um bom cristão, aí como um pedreiro, um homem que trabalha na roça, ou até mesmo você que é advogado, que é médico, independente da sua profissão, ali no lugar onde você estiver, aí sendo padre, sendo freira também, claro, né, como missionário, conduzir. Quantas você já conduziu? Porque, meus irmãos, infelizmente neste mundo, as pessoas têm tirado o outro de Jesus. Tem gente levando o outro para a prostituição, para a bebedeira, para o mundo das drogas. Que lamentável! A pessoa, em vez de conduzir a pessoa para a salvação, ela a conduz para a perdição. Você está entendendo? Imagine levar uma jovem à perdição. Levar um jovem à perdição. Um homem já adulto à perdição. Uma mulher já adulta levar à perdição. Um pai que não conduz os seus filhos para Deus. E essa é uma das primeiras missões dos pais. Da catequese, ensinar as coisas de Deus, falar para elas da vida eterna. Mas o mundo hoje, o que é que tem feito? Tem levado as pessoas para a perdição eterna. Aí eu falo das mídias, dos escritores, dos cantores. Vejam quantas músicas aí com letras banais. Às vezes a pessoa leva ali 5 minutos cantando uma música que só tem 3 frases. E nessas 3 frases está conduzindo a pessoa, não é para o céu, é para o inferno mesmo, em vez de levar para Deus. Aí aquelas canções que fala de adultério e manda a pessoa e diz para a pessoa fazer isso e diz para as pessoas fazer aquilo. Enquanto poderia estar escrevendo letras que falam do eterno, que fala de Deus e que conduz a pessoa para Deus e que conduz a pessoa para o céu. YouTuber que estão lá com piadinhas que levam a pessoa não para Deus, mas tem aqueles também das falsas religiões que estão fazendo convite para as pessoas irem para essas falsas religiões, porque eles também não, infelizmente, eles também não se encontraram com o Senhor. Mas eu pergunto para você, hoje, no dia do Senhor, eu te pergunto quantas pessoas você levou para Deus. Que hoje elas agradecem, que hoje elas estão levando essa vida com o Senhor, se preparando cada vez mais para um dia estar com Deus no céu, evitando o pecado, longe da imoralidade.
Você está entendendo? Longe da corrupção. Imagina uma pessoa ensinar o outro a imoralidade. Nós somos chamados a sermos de Deus, a sermos pertença de Deus. E na medida que o tempo vai passando, nós vamos conduzindo essa ou aquela pessoa que está ali nas mãos de Satanás, nas garras de Satanás, e aí vai se conduzindo ela também para Deus. João Batista levou André e João. André levou Simão Pedro a Jesus. E você? A tua vida, você tem conduzido as pessoas para Deus ou para o diabo? Você tem conduzido as pessoas para o céu ou para o inferno? Peçamos a Nossa Senhora que ela nos ajude a sermos santos. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E vai ser maravilhoso quando nós estivermos no céu e nos encontrarmos com aquelas pessoas que nos conduziram para Jesus e aquelas pessoas que nós conduzimos para Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.